Olá, hoje vamos falar sobre a fisioterapia neurofuncional, especialidade própria e exclusiva da fisioterapia, tendo sido reconhecida pelo COFITO, por meio da Resolução número 189, de 9 de dezembro de 1998. Agora, em relação às competências presentes na Resolução COFITO número 562 de 2022. Entende-se por fisioterapia neurofuncional a abordagem diagnóstica, fisioterapêutica, bem como a atuação na promoção, prevenção, manutenção, adaptação e recuperação da saúde neurofuncional, assim como cuidados paliativos nas disfunções perceptomotoras e cognitivas, e incapacidades resultantes de acometimentos do sistema nervoso. No domínio da estrutura e função do sistema nervoso, o fisioterapeuta neurofuncional atua nas disfunções sensório-motoras e cognitivo-comportamentais, relacionadas às desordens progressivas ou não progressivas do sistema nervoso central e periférico, incluindo também as disfunções neuromusculares de origem hereditária, congênita ou adquirida em todos os ciclos da vida. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a Isabela Henrique, do curso de fisioterapia da UNB, estou no 7º semestre, e hoje a gente trouxe uma profissional de neurofuncional e ela vai falar um pouco sobre a formação acadêmica dela e outras coisas. Olá, tudo bem? Joia, boa tarde. Boa tarde, qual é o seu nome? Suiane Figueiredo. Então, Suiane Figueiredo, você pode contar um pouco sobre a sua formação acadêmica? Então, já estou formada há alguns anos, né? Completei agora 29 anos de formada. Eu comecei com um programa de educação precoce, todo voltado para criança de 0 a 4 anos de idade. E logo depois eu trabalhei um tempo no SARA e fui me especializando por um tempo em algumas áreas. Eu acho assim que a neurofuncional ela engloba muitas áreas e a gente precisa saber um pouquinho da questão respiratória, aí também tem a ecoterapia e a gente vai se especializando com o tempo. Ah, muito bacana. Suiane, qual a sua especialidade escolhida dentro da neurofuncional? Então, como eu falei, eu tenho 4 especializações, né? Eu falei que é importante a gente se especializar, mesmo que o meu foco seja neurofuncional, mas a gente acaba se vendo que crianças que têm uma questão neurofuncional também têm uma questão respiratória envolvida. Então, a minha primeira especialização foi em fisioterapia neurofuncional pela UNB, né? E isso já tem uns 20 anos atrás. E aí, logo depois, eu fiz especialização em fisioterapia também em UTI pediátrica e neonatal. Muitas crianças com questões neurológicas também têm a questão visual envolvida. E aí eu fui procurar me especializar na fisioterapia oftálmica. E por fim, a gente está tendo hoje uma questão muito envolvida com as crianças com transtorno do espectro autista. E a gente como fisioterapeuta, a gente precisa saber lidar com essas crianças, elas também têm alterações motoras e a gente muitas vezes não sabe trabalhar o comportamento dessas crianças. Então eu também fui fazer uma especialização em ABA, que é a análise do comportamento, não pensando em fazer análise do comportamento, mas para saber lidar com os comportamentos da criança na sessão de fisioterapia. Muito interessante, muito obrigada pela resposta. Suiane, agora nos conte um pouco sobre a sua motivação de ter escolhido essa especialidade. Então, há um tempo atrás, na minha época, existia o magistério, a gente fazia um ensino médio voltado para professoras de educação de 1ª a 4ª série. Hoje não existe mais, não é da época de vocês, mas então eu fiz esse magistério e quando eu saí do magistério, eu comecei a fazer pedagogia na UNB. Comecei a fazer faculdade de pedagogia e ao mesmo tempo fisioterapia, uma faculdade particular. E aí eu me apaixonei pela fisioterapia porque meu grande interesse era trabalhar com criança com algum tipo de alteração no neurodesenvolvimento. E aí eu vi que a fisioterapia ia atender mais as minhas expectativas. Eu também fiquei um tempo trabalhando no Hospital Sara Kubitschek e aí foi quando eu me apaixonei de vez pela essa parte da neurofuncional. Muito legal. Agora a gente quer saber qual o seu local de trabalho. Então, nesses 29 anos aí de profissão, né, eu já passei por alguns lugares. Eu comecei no programa de educação precoce da Secretaria de Educação, fiquei lá 23 anos. E aí eu exonerei, tem uns 5 anos que eu não estou mais na Secretaria de Educação. Eu falo que eu saí da Secretaria de Educação, mas ela não saiu de mim. Sempre que tem palestras, eu sou convidada, eu vou com o maior prazer. E atualmente eu trabalho no HMIB, que é o Hospital Materno Infantil de Brasília. Eu trabalho numa UTI pediátrica. E assim, a gente trabalha muito a questão neurofuncional também na UTI pediátrica.
A gente pensa em UTI pediátrica apenas a questão respiratória, mas eu acho que essa parte neurofuncional dentro de uma UTI é muito importante. Inclusive, eu estou fazendo atualmente minha 5ª especialização, exatamente avaliando a importância da mobilização precoce dentro de uma UTI, e eu vou publicar esse trabalho aí em breve, porque é muito importante a gente saber que a criança que está numa UTI, ela precisa trabalhar essa questão neurofuncional, porque são crianças que estão muitas vezes entubadas, em ventilação mecânica, e elas têm fraqueza muscular, têm encurtamentos, e a gente precisa trabalhar já dentro da UTI essas questões para evitar sequelas futuras. Sim, é muito necessário mesmo. Agora, Suiane, a gente quer saber quais são os desafios da sua atuação. Então, eu especificamente trabalho exclusivamente com crianças, né? Dentro da neurofuncional, a especialização que eu fiz era tanto de adulto como criança, mas assim, essa minha carreira toda, tirando o tempo que eu fiquei no SARI, que eu trabalhei um tempo com lesado medular e com pacientes adultos com sequelas de AVC e de Parkinson, mas assim, foi um período curto. O meu período maior de trabalho é dentro da neuroinfantil. Então eu falo assim, a gente precisa saber lidar principalmente com a família, né? Com a mãe, normalmente, que é quem tá ali no dia a dia, nos cuidados da criança. E eu acho assim que a gente tem que ter muita empatia, se colocar no lugar da mãe, e muita questão também dos comportamentos que a criança nem sempre ela entende que ela precisa fazer a fisioterapia, nem sempre a fisioterapia é legal, né? Às vezes pode doer um pouquinho, é um encurtamento que a gente precisa trabalhar, às vezes dentro da respiratória, que é uma criança que tem um quadro neurológico, mas precisa ser aspirada. A gente sabe que tudo isso não é agradável, mas é por isso que eu acho que a gente, dentro da neurofuncional, principalmente na pediatria, a gente tem que ter muito recurso lúdico, né? A gente precisa saber brincar, saber acolher e principalmente entender o momento da criança, que tem momento que ela não vai estar afim da fisioterapia. É claro que a gente também tem que saber dosar isso, mas eu acho que o principal desafio que eu vejo é isso, é controlar a crise de choro, controlar às vezes também a ansiedade da família, que às vezes vem com uma expectativa que nem sempre a gente consegue alcançar a curto prazo, né? Sim. E quais eram os desafios que você tinha com o neurofuncional com adultos mesmo? Então, o adulto, normalmente, se ele tem um cognitivo preservado, ele tem a vontade, ele quer melhorar. Então, assim, é muito mais a questão, no meu caso, eu brinco que eu sou mais baixinha, então eu tinha muita questão, porque falar, fisioterapeuta não precisa ter força. A gente sabe que a força é importante, é claro, que se a gente tem alguns manuseios, algumas técnicas, facilita. Mas com o adulto, eu tinha minha maior dificuldade era mesmo a questão do peso, de fazer transferências, que claro, com a técnica a gente sabe fazer, mas eu acho que me dava um pouquinho de insegurança. Nós alunas nos preocupamos mesmo, é uma coisa que a gente comenta na faculdade. Obrigada pela resposta. Agora nós queremos saber quais são os requisitos necessários para a especialização da Silvia. Então, acho que a primeira coisa, paciência, empatia, escutativa. A gente tem que escutar muito o que o paciente, porque às vezes a gente quer uma coisa e não é o que o paciente quer, né? Então a gente tem que ter essa escutativa e muito estudo. Eu falo assim que é uma especialidade que ela engloba várias áreas. A gente, por mais que escolha o neurofuncional, mas outras áreas estão envolvidas, como respiratória, a parte mesmo do psicológico, né, do bem-estar. Então muitas áreas são envolvidas, e principalmente quando a gente fala em crianças, porque aí também tem todo o envolvimento da família. E agora, por último, a gente quer saber quais são as perspectivas dessa atuação no Brasil e no mundo. Então, acho que a fisioterapia por si só é uma área que está crescendo muito. Eu lembro que na época que eu fiz, há 29 anos atrás, me perguntavam, é um curso superior? Ou seja, então, existia o técnico de fisioterapia antes, hoje, graças a Deus, não tem mais. Mas assim, eu acho que é uma área que está em crescimento, tanto a questão, em todas as áreas da fisioterapia. Mas a neurofuncional especificamente, a gente tem tido muitas crianças, que eu falo, como eu trabalho no UTI, antigamente crianças que não sobreviviam pela questão da tecnologia, elas começaram a sobreviver mais. Eu escuto pessoas falando, não, mas tem pessoas mais deficientes na rua. Na verdade, realmente, as crianças que antes não sobreviviam, hoje, com uma boa UTI, com uma boa, né, nos primeiros dias, meses de vida, elas conseguem sair da UTI, mas infelizmente nem sempre sem sequelas. Então, o campo aí está maior, né, dentro dessa área, crianças com mais sequelas saindo da UTI, e principalmente hoje a pessoa com deficiência, ela está também aí na sociedade. Antigamente ela era escondida, ela ficava em casa, e hoje eu falo que
A pessoa com algum tipo de deficiência tem que estar onde ela quer estar, seja no cinema, seja na faculdade, enfim, ela tem esse direito. Então a gente consegue ver mais a nossa atuação e principalmente a questão da saúde mental, que eu acho que também está muito envolvida. Há um tempo atrás eu não via muito falar do fisioterapeuta dentro da saúde mental. E hoje a gente sabe que a gente tem esse papel importante, sim, né? Eu gosto de citar que é uma área que eu atuo, dentro do transtorno do espectro autista. A criança, muitas vezes eu escuto falar, não, mas ele já corre, ele não tem nada motor. Mas a gente sabe que essas crianças, 85%, têm tendência a ter uma hipotonia, ou seja, o tônus baixo, faz com que lá na frente eles tenham problemas de escoliose, cifose, o pé plano, pode dar dor no pé. São crianças que têm a tendência de andar na ponta do pé. Então o fisioterapeuta também pode trabalhar nessa questão da ponta do pé do autismo. Então eu acho que é uma área que está em crescimento, tanto no Brasil como no mundo como um todo. E a gente tem muito essa área mesmo de atuação muito favorável para a fisioterapia. Muito bacana. E agora, Suiane, a gente poderia, para finalizar, a gente poderia complementar com alguma mais observação que você tem, alguma visão a mais? Então, eu acho que o recado que eu quero deixar para vocês é que a fisioterapia dentro da neurofuncional, ela exige muito estudo, né? Eu brinco que eu tô aí perto de aposentar, mas estou sempre estudando, então assim, a gente tem que estar sempre se especializando, né? Hoje eu tenho a formação no Bobat Baby, eu fiz o curso de ecoterapia pela ANDI, que é a Associação Nacional de Ecoterapia, onde a gente tem cursos básicos, avançados e curso de instrutor de equitação, né? A gente tem o RTA, que é o reequilíbrio tórico-abdominal, que dentro da neurofuncional também é importante, porque normalmente essas pessoas que têm alguma alteração neurológica pode ter essa musculatura da parte respiratória também prejudicada. E eu gostaria de terminar falando de um método novo, que ele é relativamente novo. Eu estou terminando minha certificação internacional agora, que se chama Snoozling. É um nome um pouquinho complicado, mas nada mais ele quer dizer que é uma estimulação multissensorial. A gente fala muito da parte sensorial voltada para o terapeuta ocupacional. A gente sabe do papel primordial do terapeuta ocupacional dentro da integração sensorial, dos transtornos sensoriais, mas a gente como fisioterapeuta, a gente também pode atuar nessas questões sensoriais, né? E o método Snoozling é exatamente isso. É um método onde a gente estimula os sentidos primários. Quais são? Visão, audição, paladar, olfato. Então, assim, vocês vão ter oportunidade, né, de ver, mas a gente trabalha muito essa questão do olfato com óleos essenciais, a música, a gente trabalha muito com músicas relaxantes, a questão da luz, a luz por si só, ela traz calma e relaxamento. Então, o método Snoozling está muito voltado para um ambiente acolhedor, onde a pessoa, seja ela qual for, adulto, criança, idoso, ela consegue ser bem acolhida e causar um relaxamento que eu acho que essas pessoas precisam e merecem. Eu atualmente trabalho no hospital, onde várias crianças internam, não porque são autistas, mas porque elas têm uma pneumonia. Essa criança com autismo e que tem uma pneumonia, ela normalmente sai de uma rotina. Então, se ela tem um ambiente acolhedor, um ambiente relaxante, eu acho que fica muito mais fácil do tratamento dar certo. E eu luto por isso, para que tenha em todos os hospitais. Muito interessante, Suiane. A gente vai mostrar para vocês alguns vídeos, algumas fotos para mostrar para vocês sentirem um pouco daqui da sala que a gente está presente. Eu também queria agradecer pelo seu convite, Suiane, por ter agradecido participar dessa entrevista. Espero que as pessoas também gostem, assim como eu e a Luara gostamos também. Muito obrigada. É isso, gente. Vocês puderam ver, eu sou apaixonada pela fisioterapia e estou aposentando, mas continuo aí à disposição. Obrigada.